E vamos falar de falta de urgência da diretoria do Santos na tomada de algumas decisões. Enquanto eu gravo esse vídeo, o Santos está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Algumas equipes ainda vão jogar nesse domingo, então pode ser que o Santos caia mais algumas colocações. Mas o fato é, a campanha até aqui é exatamente idêntica com a campanha do time do Santos na última temporada. A única diferença, para dizer que não é 100% igual, é a questão de saldo de gols, que no ano passado era 0, esse ano o Santos tem um saldo de 4 gols. Mas o fato é, estamos há 10 dias sem o técnico Fabian Bustos, oficialmente, né? Porque todo mundo sabe que o Bustos, depois daquela goleada contra o Corinthians, dificilmente teria vida longa na equipe do Santos. A gente já falava aqui, ó, Santos foi goleado pro Corinthians, deu certas declarações que desagradaram o elenco, uma hora vai cair. O primeiro resultado negativo deve ser mandado embora. Foi eliminado pro Táchira, aí o técnico Fabian Bustos acabou sendo demitido. Ficamos também sem o executivo de futebol Edu Dracena e o gerente Guilherme Lippe. E aí começou a busca do Santos por um executivo de futebol. O que foi passado era que seria contratado o executivo para que depois o técnico fosse anunciado pelo Santos. Chegou Newton Drummond. E até agora não temos treinador e parece que o Santos não tá com tanta pressa assim, né? Principalmente por conta das declarações do executivo de futebol Newton Drummond depois da derrota do Santos diante do Avaí. Inclusive dando os créditos aqui aos colegas do De Olho no Peixe, onde ele deu a seguinte declaração sobre a busca por um treinador. Abre aspas. Nós estamos trabalhando, não conversamos com ninguém, não fizemos contato com ninguém. Fizemos uma reunião na quinta-feira para analisar as possibilidades, mas não fizemos contato com ninguém. Se alguém disser que conversou com o Santos, não é verdade. Fecha aspas para Newton Drummond. Ou seja, ele falou mais de uma vez, né, que não conversou com ninguém. E como não conversou com ninguém? Estamos há mais de uma semana aí sem um treinador. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado na Sul-Americana. Tá numa situação que começa a ser preocupante no Campeonato Brasileiro. O Santos não consegue vencer no Brasileiro, precisa pontuar. O Santos só não tá numa situação pior no Brasileirão por conta do bom começo do Santos, né, na competição, porque dos últimos jogos para cá é derrota, empate, né, e um suspiro que foi aquela vitória diante do Atlético Goianiense. Mas começa a preocupar o seu torcedor. E o próximo jogo do Santos é contra o Botafogo. E o Newton Drummond também falou sobre quem vai comandar o time do Santos contra o Botafogo. Abre aspas. A princípio, o Marcelo está preservado para o jogo de quarta-feira, até mesmo se houver uma definição do nome e a contratação. Creio que o Marcelo ainda vai fazer esse jogo, não há uma definição. O Marcelo segue sendo o treinador interino do Santos, então foi o que disse o Newton Drummond. E ele também foi perguntado sobre o Guto Ferreira, né? Porque o Guto Ferreira é apontado como o nome favorito para assumir o time do Santos. E aí o Newton Drummond foi sucinto, disse o seguinte: não falo em nomes. Então vamos ver quem será o novo técnico do Santos e quanto tempo isso vai demorar. Tá faltando urgência da diretoria pela definição de um novo treinador. O time do Santos está completamente desorganizado em campo, é um catado em campo. O Santos ainda não tem reforços anunciados, tem algumas negociações em andamento, especulações, mas é só. Enquanto a gente fica vendo outros clubes anunciando jogadores, o Santos fica no quase. O Santos fica, né, observando, analisando, dando sempre exemplo do Marlon Freitas. O Santos está observando o Marlon Freitas desde o começo do ano. Chegou o Botafogo, contratou o jogador que se apresenta na próxima temporada. E aí, o Santos vai ficar só observando ou vai começar a agir? O Santos teve aí a saída de vários jogadores, houve uma diminuição na folha salarial, e será que isso vai fazer com que o Santos tenha uma postura mais agressiva no mercado para contratar jogador que venha para solucionar os problemas? Porque para contratar jogador só para dizer que contratou, não precisa. Não precisa. Tem que ser jogadores
que chega aqui no Santos, veste a camisa e fala: sou o titular da posição. É isso que o Santos precisa. O problema do Santos não é só o treinador. O problema do Santos também é elenco, é peça de reposição. Se sai um jogador titular, o Santos já sente. Então precisa de contratações. Começa a janela de transferência oficialmente, né, no dia 18, mais conhecido como segunda-feira, amanhã, né, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. E quem o Santos vai contratar? Nos bastidores, a ideia do Santos é chegar, que possam chegar as contratações de lateral direito, zagueiro, meio-campista, um cara mais articulador e um atacante de velocidade. Será que para essas posições todo mundo vem com status de titular ou pelo menos disputar a titularidade? Então, é a pergunta que fica. O Santos precisa ter senso de urgência. Não dá mais para que o Santos não tenha um lateral direito, né, usando o exemplo aqui, e ficar utilizando o Lucas Braga improvisado. O Madison contra o Avaí saiu, aí você pensa, vai entrar o Auro, né? É o lateral direito reserva. Coloca o Lucas Braga de novo improvisado. Qual que é a utilidade do Auro no elenco do Santos? Quando ele pode ser utilizado, entra o Lucas Braga, que não é lateral, né? E aí você bagunça o time do Santos, coloca 300 atacantes, sem organização, sem criação de jogadas. É inacreditável que o Santos passe um primeiro tempo sem finalizar. Você já viu algum time vencer algum jogo sem finalizar? Eu nunca vi na vida. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Então, precisa dessa noção de urgência. O Santos está pedindo socorro. A torcida do Santos não aguenta mais esse futebol que está sendo apresentado. E outra coisa, a comissão técnica do Santos, né, a comissão técnica fixa, que a gente chama, também precisa ser cobrada. Porque não dá para o Marcelo Fernandes, que diz conhecer o elenco do Santos, que está há um bom tempo no Santos, quando assume, porque o Santos está sem treinador, continuar um time sem ideias. Um time que parece que não treina. Não tem jogadas, é um time que não finaliza, não treina situações de jogo. É sempre naquela questão da vontade, do abafa, né, do vamos. Mas qual que é a estratégia do Santos taticamente para conseguir ganhar de um adversário fraco que é a equipe do Avaí? O Avaí não é nenhum time forte, com todo o respeito a que eles merecem, mas é um time fraco. Conseguiram fazer um gol por conta de um pênalti infantil do Zanocelo, e se fechou. E o Santos depois não consegue fazer absolutamente nada em campo. Então, espero que o presidente do Santos, Andrés Rueda, tire o escorpião do bolso e entenda que contratação de jogador bom não é gasto, é investimento. Precisa investir, senão o Santos vai ficar despencando na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e ninguém quer um Santos na Série B, ninguém quer um Santos brigando para não cair mais uma vez em mais um campeonato. Então espero que o Santos tenha esse senso de urgência. Deixa aqui nos comentários o que você acha que o Santos precisa urgentemente, né? Qual posição, qual treinador você gostaria de ver aqui no Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.